Salve, Ceará, Gabriel Cavalcante na área, com o meu chapa aqui, Emerson Cabral, o melhor nutricionista do Ceará, hein? Seja muito bem-vindo aí a mais um podcast. Hoje nós vamos falar aí sobre arte e cultura. E aí, meu chapa Emerson, como é que você tá? Tô na tranquilidade, pai velho, como sempre. E aí, como é que tá o Ceará esses tempos aí? Agora estamos aí começando abril, mais um mês. Tá calmo, tá loucura não, tá bem calmo, na verdade. Na Passou o carnaval, verdade, né? não tá tão calmo não. Um dia desse eu vi a notícia de um carro que atropelou uma moto por causa de uma discussão lá na Bela Vista, se não me engano. Ixi, O carro atropelou a moto, mano, saiu empurrando a moto debaixo dele, mano. Aí ficou um rastro de gasolina pegando fogo onde o carro foi, mano. Aí o carro se esbagaçou também no caminhão, foi uma putaria do caralho. Tanto o carro como a moto deu perda total, o caminhão deu prejuízo do caralho. Aí ficou um vixe, raco de conheço fogo ele. assim no chão, mano. Aí os comentários na internet era, caralho, motoqueiro fantasma. Caramba. Mas Tirando essas loucuras, assim, dia a dia tá de boa aqui em Fortaleza, Ceará, essas coisas tá tranquilo. eu vi uma notícia aí, mano, que tinha achado uns restos aí, né, na praia aí, né, acho que Cabelo, distancia. foi braço, foi corpo, foi a porra toda que estavam achando lá na Leste-Oeste. É ali mesmo, mano, porque agora, né, aí as gangues agora estão junto aí com não só questão de vender droga, mas também agora com o negócio de vender e comprar arma, né? Então, tu é doido, isso é outro nível. Deve estar assim, junto aí com o Talibã, essa galera terrorista aí, estão importando os caras terroristas que roubar Tu celular acha? e tal, é uma coisa, né? Agora, esquartejar Tá e com o jogar Irã, no né? mar. Tá com o Irã, mano. É, tá com o Irã, exato, Pô, mano, conexão, gangues eu não Irã. daqui a pouco vão começar a aparecer as gangues iranianas, gangue muçulmana aqui em É, em Fortaleza, mano. Fortaleza. Os caras são malucos, mano. Você é louco. É, mano, eu acho que não, isso é um problema só no primeiro mundo mesmo. Normal é o seguinte, tudo certo, esse podcast sobre evolução, né? Estamos evoluindo aí a cada mês que passa. Você aí né, focado no powerlift, né? Eu aqui finalmente É, pô, estabilizado, estamos foi muito igual bem. um Pokémon, mano. Eu tô virando um matchup aqui de levantar peso. Não, não, depois tu divulga aí também a questão da tua competição aí que tu vai ter, É, tá se vai preparando, ser já em fala aí, já junho. fala. Junho, dia 12 até 14 de junho, competição chamada Valhalla. Vai ser pela GPC, que é a Global Powerlift Comitê. Aqui no Brasil está crescendo. Aqui no Brasil tem duas grandes federações de powerlift, que é a IPF, que é a mais antiga e assim, mundialmente mais renomada, e a GPC, que ela está crescendo agora, que é o que o Bitelo tá, né? Sim, Inclusive o Bitelo vai interessante. vir participar em junho aqui do campeonato, mas eu não vou participar na mesma categoria, eu sou de 82,5, ele é mais 120 talvez. Mas vai ser um campeonato massa, porque, tipo assim, powerlift ele é um esporte que é meio que assim, o submundo do fitness, entende? Porque o powerlifting é um esporte muito antigo comparado a fisiculturismo, ao fitness em si. O Sim, sim, powerlifting ele sim. é meio que a mãe de todos esses esportes. O powerlifting, o levantamento de peso olímpico são esportes muito antigos e que o pessoal não dá muita trela assim, porque é meio que chato, né? Mas é só o cara supinar, agachar e levantar peso, e tem que ser muito peso. Então, Exatamente. é a galera que gosta, né? Todo mundo que gosta. Mas a GPC ela está trazendo uma proposta de transformar o esporte powerlifting numa coisa mais midiática, fazer campeonatos grandes que atraem multidão. Então, o Bitelo vindo para um campeonato desse aqui, um cara com um nome muito forte como o dele, Tu dentro é do meio doido. vai fazer É lotar o verdade negócio. mesmo. Todo mundo quer tirar uma foto com o Bitelo, quer gravar, e ele disse que vai bater os 400 quilos de levantamento de terra aqui. Caralho, doideira. Quero que ele consiga, né? Porque a galera só fica tacando o pau nele, dizendo que ele não sabe fazer as coisas, não tem técnica. O cara tá o quê? Há um ano treinando isso aí, mano. Era ajudante de pedreiro, se liga. Não tem O cara era técnica, servente de sou eu. pedreiro, hoje em dia o cara era servente de pedreiro, mano. Hoje em dia o cara vai tentar bater 400 quilos no levantamento de terra em frente a uma multidão. Então isso aí é louvável, né, mano? É, não, com Mas eu acho certeza. que É esse um exemplo. campeonato vai ser muito massa, se liga. Vai trazer uma visibilidade. Eu tinha ido numa feira fitness, a Connect, teve aqui em Fortaleza ano passado, e teve um espaçozinho de powerlift lá, e o evento foi massa. Aí do lado também tava tendo uns negócios de quiropraxia e tal, aí eu fiz também, enquanto eu assistia o campeonato, tava fazendo lá umas liberaçãozinhas miofascial. Uhum. Então é um negócio que tá crescendo. Agora, infelizmente, essa feira que eu fui,
ela não vai ter mais. Ela teve 3 edições, pelo que eu soube. Eu estava assistindo um podcast com um cara chamado Félix Bonfim, que ele fala muito sobre suplementos, sobre o meu empresarial no ramo fitness. E ele estava falando que teve uma falcatrua das grandes aí nesse evento e cancelaram tudo aí e estão tentando reembolsar quem comprou os negócios. Ainda bem que eu não comprei nada. Vixe. Mas ia ser muito massa, mano. Eu acho que tu viu até umas coisas que eu postei assim desse evento. Foi um evento foda pra caralho, mano. Mas infelizmente não vai ter mais. Aí, Fortaleza fica com essa defasagem, se liga? Tem o público, tem tudo, mas cadê? O pessoal prefere passar a perna e ganhar dinheiro do que fazer o negócio movimentar de verdade. Mas é isso É, aí, em junho, 12 a 14 de junho, campeonato, desafio Valhalla. Eu acho que eles estão até premiando com o dinheiro. Da última vez, o campeão overall ganhou R$ 1.000 e uma espada. E o campeão overall feminino ganhou uma adaga e R$ 500. caralho, aí sim, aí sim. Ei, dei valor, dei valor. Não, tem que divulgar todos esses esportes assim e eventos, porque, como a gente vai falar de arte e cultura agora, né? Tem tudo a ver com a cultura, entendeu? Quem faz a cultura é a gente, quem faz a cultura mesmo somos eu e você que faz esses eventos assim, né? A questão do Powerlift, acho que é do Tim Barreto, não é isso? É, ele É, que tem todo espaço, patrocina a galera, entendeu? E ele que faz esporte, somos eu e vocês que faz ali e divulga o é, esporte, faz isso acontecer em Fortaleza onde você mora, entendeu? Porque no Ceará não tem nada, não existe nada, é um local assim cheio de mato e tem total. Fortaleza, o Ceará tá tão defasado no esporte que tanto o time do Fortaleza como o Ceará estão na segunda divisão e eu tô arriscando dizer que o Ceará vai descer para terceira. Então, assim, sabe, tem muito ainda para ser evoluído no Ceará, e com certeza uma das coisas é o esporte e o powerlift é um dos, né? Quando se trata de musculação e tal. Mancho, para começar nosso podcast, a gente tava batendo um papo antes de começar e tu me fez umas perguntinhas, agora eu quero soltar essa pergunta de volta para tu e tu me responder. Para tu, o que é cultura e o que é arte? Me define Isso, na tua visão. Não precisa pensar o que eu falei ou o que eu te falei antes da gente começar. Dá uma explanada aí, o que é que tu pensa que é cultura, o que é arte para tu? Não se cara, esconda, não fica. eu acho Começa que com cultura, que é uma coisa assim que todo mundo fala. Tem um canal na televisão chamado TV Cultura, que a gente assistia os é, eu monstrinhos acho que e a cultura ela faz parte ali da fundamentação de uma sociedade. Se desenvolve uma cultura ali e é seguido como regra por gerações. A arte é o que se faz com isso. Um exemplo, o português de Portugal, ele não usa o português. Ele não fala, tipo, ei, cara, ou ei, pessoa, ou eu não sei. Ele fala, ei, mano, ou então, ei, bro. Tipo assim, ele não tem um dialeto próprio. Cara que, pra chamar a pessoa de boxeador, não é boxeador, é pugilista. Então, eles são originais nisso. Mas muito do vocabulário, principalmente atual hoje de Portugal, e músicas, e livros, e história. Então, apesar de ter essa cultura, quem faz a arte é o Brasil, é Angola, é a Guiné-Bissau, é Moçambique, tá ligado? Porque é uma cultura, são os países que usam a linguagem, que pega o português, faz música, e faz filme, e faz livro, tá ligado? Então, eu creio que a cultura, ela tá ali na sociedade, na civilização, né, como um todo, e segue essas regras, né? E a arte é o que se faz disso, entendeu? Que é que você pega isso e você transforma isso em alguma outra coisa, né? Exemplo, Bossa Nova, o melhor. Mas aí a gente pode pensar nessa questão de Portugal ser mais conservador em questão de cultura, e quando você vai para um Brasil ou para algum outro país que foi colonizado por Portugal, e a gente já vê uma cultura parecida, mas que tem uma mudança maior, justamente porque não é Portugal. Então é outra realidade. Então, quando você chega aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente já tem um português totalmente diferente de São Paulo, que é totalmente Total. diferente de Portugal. Justamente por isso, porque Portugal é como se fosse a matriz do português. É a matriz do português. Foi de lá que Sim. saiu a nossa língua. Saiu do latim, que foi se transformando ali na Sim. Europa, né? E o português veio de Portugal para cá. E aqui a gente não é a mesma sociedade de Portugal.
É totalmente. Aqui dizem que o Brasil foi formado com os bandidos que vieram lá de Portugal, essas coisas todas. Mas aí, quando você chega aqui, você encontra uma outra, aí já chega uma outra cultura, um outro modo de viver, e a gente tem essas variedades linguísticas e culturais, né? É isso que acho que tu quis dizer sobre como Portugal é e como o Brasil é. Então a gente pode ver uma cultura que ela é modificada, né? Uma cultura que ela está passando por diversas modificações e até a própria cultura portuguesa, que é a mais conservadora, assim, né? Dita, ela passa por essa aglutinação de Sim, outras até hoje, variedades. sim, sim. E aí você pega um cara que, hey bro, bro não é nem português, não é nem português, bro é inglês. Sim. Mas, assim, você vê que a cultura ela tem esse poder, mesmo as culturas mais conservadoras têm esse poder de trazer algo de fora e juntar com ela e ela vai se transformando. Agora, a arte, tenta me explicar o que é a arte. Ué, tentar explicar amor, não tem como, mano, porque eu tô aqui tocando um bossa nova, tá ligado? Eu não sei te explicar. É, mas como tu perguntou, eu sei que, tipo, a questão do exemplo do brasileiro é isso, entendeu? Ele consegue fazer da cultura, ele usa aquilo para fazer arte e isso se torna até uma nova cultura. Exemplo, tu falou de cearense e de São Paulo. Mano, se tu for do Ceará pro Rio Grande do Norte, já é outro país, tá ligado? Se tu for de Fortaleza para Juazeiro, é também outra coisa, entendeu? E É, essas expressões de cultura indo para a arte, muda bastante também, né? Por exemplo, aqui no Nordeste, quando você, um sulista, por exemplo, quando pensa em Nordeste, ele pensa que é uma grande região que tem uma cultura bem parecida. Mas quando você é do Nordeste e você sai de Fortaleza para Rio Grande do Norte, você vê que a arte e a cultura são coisas totalmente diferentes, mesmo sendo bem próximas. total, total. Por exemplo, eu não sei como é no Rio Grande do Norte, assim, a questão de forró, essas coisas, mas aqui É em forte também. Fortaleza, pois é, aqui em Fortaleza é uma coisa específica. Aí quando chega já no Rio Grande do Norte, você vê outra variedade do forró, um forró mais voltado para aquela região. Então você vê que a cultura e a arte, mesmo sendo parecidos em cantos assim, ela consegue ser um micro dentro do micro, entende? Ela consegue ser diferente dentro do que já é diferente. Então a gente tem essa abordagem do que é cultura e o que é arte, né? As diferenças delas, como elas se transformam e como esse termo cultura e arte é um negócio que abrange muito, né? Depois que a gente tentou dar a resposta do que é cultura e o que é arte, aí eu puxei aqui o pai de todos, ChatGPT, e perguntei para o ChatGPT, e é uma coisa bem abrangente, né? Tá dizendo assim, e isso é isso, não. É um conjunto de elementos que formam as características daquele canto, né? Daquela população, daquela sociedade. Aí a gente pode entrar também em outro quesito, que é o que é cultura mais relevante e o que é menos relevante. O que é que tu acha disso? É relevante em que sentido para mim, para tu, para a sociedade, tipo, O que é relevante para tu e para a sociedade? O que é mais importante ou o que que está num patamar acima culturalmente? Porque a gente pode dizer que Tom Jobim está acima de MC Gorila. Mas para não, outra pessoa, é ela conhece comparação, claro, claro. está acima do Tom Jobim porque ela conhece o MC Gorila e não conhece o Tom Jobim. O que é que tu acha dessa ideia? Peraí, desculpa. O Tom Jobim tá acima do MC Gorila, mas o quê? Para você, quem é que você acha um melhor músico? O MC Gorila ou o Tom Jobim? É o Tom Jobim. Agora, para um maluco que passa o dia todo cheirando logo. Um maluco. Entendi, entendi, Agora, um entendi. maluco que curte funk, mas nunca escutou um Tom Jobim. Pior que eu nem sou tão fã de Tom Jobim, viu? Ele acha que o MC Gorila é muito melhor. Porque tá na Sim. realidade dele. Fala com ele, se comunica com ele. O que é que tu acha sobre essa ideia? É a Sobre verdade. cultura, sobre essa flexibilidade do que é melhor, do que não é melhor, de como elas se transformam de acordo com a vida das pessoas. Foi uma pergunta muito interessante, porque assim,
É por isso que o funk é muito escutado, é por isso que o forró atual, não o forró antigo, né? Esse forró atual, o piseiro é muito escutado, né? Ele é depende muito também do contexto da pessoa ali. Mas também tem um contexto mundial, entendeu? Que você pega ali o top 10 ou top 15 da Billboard, vai dar Taylor Swift, Sabrina Carpenter, tá ligado? Vai dar uma galerinha que também faz parte de uma outra cultura, e como tá no top da Billboard, o mundo todo escuta, né? Então também tem isso. O cara do Rio de Janeiro ali, o funk é massa pra ele. Mas ali o cara do Texas ali tá ligado? É o top Billboard que é o melhor. Do mesmo jeito que nas melhores festas do mundo, em Ibiza, em Valência, em Barcelona, Madrid, os caralho, cara, o funk é a melhor música, porque para aquele contexto ali, para festa, a galera pira, sabe nem o que é e escuta. Então, assim, realmente concordo. Cada contexto depende muito. Mesmo morando no Ceará, escutando forró muito, 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 o forró tinha antigamente, aí veio esse novo. No começo era massa, porque era tipo as coleguinhas, forró do moído, aí era muito massa, mano, porque além de ser construído instrumentalmente, a letra era muito massa também, entendeu? Não era tão explícito, né? Então, era mais legal de escutar. Hoje é explicit content, tá ligado? O negócio é 21 mais, e é isso. Pra mim, cara, e pra sociedade, eu que, assim, meu favorito é bossa nova e jazz, é perfeito, cara. É um ritmo de samba com jazz, cara. Bossa nova eu acho que é relevante pra mim, e acho que pra sociedade num todo, porque é um gênero musical que tu pode escutar em qualquer, de um enterro até no aniversário, até no elevador, até, tá ligado? E é uma música bem, é incrível, né? Ela vai com qualquer vibe. E também isso depende muito do que isso reflete muito também como sociedade e cultura. Porque, por exemplo, eu não quero falar que o italiano ele é mais culto porque ele escuta mais violino do que o cara do Rio de Janeiro que escuta funk. Não é isso. Eu estou querendo dizer que o cara que é aculturado, o cara que ele consegue curtir o funk e consegue curtir o violino, ele tem que entender essas duas perspectivas, entendeu? Que não é porque o italiano é melhor que ele escuta música erudita ou não sei o que e vice-versa, mas ele precisa entender que esses dois existem e se ele gostar dos dois, ele consegue entender e curtir os dois, né? Mas isso reflete também muito na sociedade. Se tu ficar direto, escutando, a menina do WhatsApp, não sei o que, e numa mesa de bar, com amigos, não sei o que, só escutando música negativa, de traição, de inveja, de avareza. Cara, tua vida vai ser de inveja, de avareza, porque a energia que tu manda, ela volta. Não precisa nem viajar muito, mas na questão da música, tu escuta uma música boa, tu se sente bem. Se eu falar algo pro Emerson, se eu falar algo bom, ele vai sentir bem, eu vou me sentir bem. Então, se tu ficar nessa onda de escutar música triste por uma semana é massa, né? Mas não por um mês, entendeu? Então, a mesma coisa dessas músicas que tem muito forró, o piseiro atual, o funk também. Se tu ficar nessa música, o brega funk também de Pernambuco, que destruiu tudo. Se eu ficar nessa novinha, vem por cima que eu quero, você pode, cara. Não tem como, entendeu? É assim, tu não vai trazer nada de bom pra tua vida. E eu tenho certeza que o jazz, o blues, são gêneros musicais que, nossa, sim, te traz aquela paz interior, assim, você se sente muito bem, e aí você vive bem, come bem, dorme bem, trabalha bem, faz as coisas bem, sabe? Eu tinha uma máxima para mim que é quando eu tô muito saturado de escutar as músicas que eu normalmente escuto, né? Porque eu vim assim de uma educação musical muito voltada para rock, principalmente inglês e norte-americano, Sei, porque era sei. muito o que eu mais escutava em casa, né? Assim, quando eu cresci nos anos 2000, os meus amigos tudo escutavam isso aí e a gente foi muito influenciado para isso. Mas com o decorrer do tempo, eu comecei a gostar de outras coisas. Comecei a. Hoje em dia, o meu estilo preferido de música é o jazz. Eu gosto de botar, eu gosto de pesquisar sobre a história do jazz, eu gosto de pesquisar sobre novos ou antigos músicos que eu nem conhecia ou que conhecia pouco, e aí eu vou conhecendo mais ainda do trabalho. A gente tem um gosto muito comum que é o do Miles Davis, né? Que se você pegar toda a carreira do cara, nos anos final dos anos 40 e 50 e começo dos 50, ele tinha uma perspectiva de jazz
quando foi passando pelos anos 60, 70, ele foi pegando aqueles outros estilos que estavam sendo criados do rock, foi misturando com o jazz dele e criou um jazz mais fusion, um jazz mais voltado para o rock, mais estranho, assim. E você vê que a carreira dele é bem grande. Mas não é isso que eu queria falar agora. Eu queria falar era sobre, justamente disso, de como as pessoas veem essas músicas. Vou te dar um exemplo aqui. Muitas vezes eu cheguei para uma pessoa e queria mostrar alguma coisa de jazz, ia mostrar um Joe Contrail da vida, mostrar, sei lá, um Bill Evans. Sim, E quando eu sim. colocava aquilo ali para as pessoas escutarem, a maioria das pessoas, algumas pessoas realmente gostavam de dizer assim, não, isso é muito legal e tal. Alguns até me pediam o nome do artista para ir conhecer, não sei se conhecia, enfim. Mas a maioria das pessoas diziam a mesma coisa. Isso aí é música de elevador. Isso aí é música dramática. É Tu isso só aí. escuta música dramática. Mas aí está justamente como é que as pessoas se relacionam com a música, com a arte, como é que a pessoa consome a arte. Ela consome a arte para quê? Ela consome a arte para um momento em que ela está bebendo cachaça no bar, ela consome a arte para botar de música de fundo enquanto estuda, ou quando está varrendo o quarto, ou ela consome a arte, ela para, liga um álbum completo, ou sei lá, liga uma música erudita e escuta toda aquela sinfonia, aquela orquestra do começo ao fim, tentando absorver os elementos e entender o que aquela música quer passar, ou um álbum de jazz, ou serve simplesmente só para estar ali presente, ou ela realmente está consumindo aquilo ali, ela está realmente trazendo para dentro de si aquela música. Então, o que eu consigo perceber aqui na realidade de Fortaleza, das pessoas que circundam a gente, eu não sei como é todo o resto do Brasil, ou como é todo o resto. Eu acho que esse pequeno espaço que a gente consegue ver da nossa realidade, ela consegue se expandir para todo o resto da nossa sociedade brasileira. Que é justamente isso, as pessoas escutam uma coisa que é mais antiga, que é uma coisa mais erudita, sei lá o quê, e pensam que isso aí é música de elevador. Vai Sim, escutar um Tom Jobim, aí isso aí é a música do elevador. Mano, sim. eu nunca entrei num elevador e escutei Tom Jobim. Eu nunca entrei num elevador e escutei jazz, mano. Mas as pessoas têm na cabeça que isso é música de elevador, isso é música dramática. Mas por quê? Porque elas não estão condicionadas, elas não vivem essa realidade de procurar uma música mais difícil de entender. Porque música é tipo leitura, é tipo você pegar um livro e começar a ler e você não entende aquela página, você volta. As pessoas, eu não sei quem foi que falou isso, mas é a verdade que as pessoas perderam um hábito muito importante que as vacas têm até hoje, que é o de ruminar, que é a vaca come aquele capim, cospe de volta, come aquele capim, cospe de volta e fica nessa ruminação. Quer dizer, a música, a literatura, a arte, a cultura, ela não serve só para te fazer ficar naquele momento que você tá com um amigo bebendo cerveja e escutando o Filho do Piseiro, que uma rapariga é bom e três raparigas é bom demais, o que é uma verdade, é uma máxima. Mas também ela tem que entender que a arte, a música, ela tem que causar uma catarse em que você vai se sentir mal. A catarse da arte, ela vai fazer você sentir um incômodo. A melhor coisa que uma música pode fazer para você é fazer você se sentir incomodado, ou você sentir uma emoção e você cuspir aquilo de volta porque não entendeu aquilo, mas aí você viu que aquilo ali lhe tocou e você vai e come aquele capim de novo, como uma vaca. Então acho que a nossa sociedade, as pessoas assim, normalmente perderam esse costume das vacas, de ruminar, de consumir aquilo e não entender e consumir de novo para entender e consumir mais uma vez para tentar entender uma terceira vez. E se você prestar atenção, as coisas mais interessantes, os livros mais interessantes, os filmes mais interessantes, as músicas mais interessantes são justamente essas músicas que você não entende, porque você vai querer entender ela e você Sim. vai ficar ali batendo o martelo, você vai ficar ali pesquisando, vai procurar na internet, o que é que ele quis dizer com esse final desse filme, que eu não entendi porra nenhuma. É tipo, eu tava assistindo Blade Runner um dia desses, eu nunca assisti Blade Runner. Eu tenho que assistir. Camadas do que é feito ali. Um filme lindo, 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 lindo.
lindo. Você olha aquilo ali, é incrível você perceber que aquilo ali foi feito nos anos 70, talvez, eu não sei quando foi feito. Mas toda a ambientação, tudo que foi construído ali do filme é muito bonito, mas aquilo ali é uma camada muito superficial. Quando você tenta entender o que está passando no filme, o contexto do filme, aí você vai para uma camada mais densa, que aí é um filme mais arrastado, que aí muitas pessoas não vão gostar justamente porque é um filme arrastado, um filme mais contemplativo. Você vê aquela coisa bonita, mas ela é bonita não é só porque ela é bonita. Na literatura, na arte, tem um nome para isso que acho que é parnasianismo, que é só a arte pela arte, que é só o bonito, você só vê aquilo ali bonito. Mas quando você entende que aquilo ali é tanto contemplativo que você tenta entender o que está passando para aquele personagem, contemplando aquele trecho lento e como ele dialoga com o filme, com todas as falas do filme, com... Vou dar até um spoilerzinho sobre Blade Runner, que é tipo... São robôs que tentam ser seres humanos, que só queriam viver mais, entende? Então, quando você começa a pegar essas partes filosóficas, vai sendo um filme mais denso. Então, por que é que muitas pessoas nem gostam desse tipo de coisa? Porque é justamente isso, tem camadas. A camada exterior é aquela camada que você vislumbra o bonito, o estético. Passa por uma camada mais difícil, uma camada mais interna, você vai ver como a estética ela vai dialogar com o filme, com o enredo do filme. Quando você passa por uma camada mais difícil, você vai entender qual é a filosofia que está passando por aqueles personagens, quais são os dilemas morais do personagem. Aí você pode levar isso aí para música, para um contexto geral de música. Vamos pegar um Miles Davis da vida. Sei lá, um quinteto. Um quinteto formado uma banda por 5 membros. Um jazz, muitas pessoas dizem que é como se fosse um improviso que conversa, um improviso que vai conversando entre todos os instrumentos. Então, quando você escuta um jazz assim por cima, você vai pensar o quê? Isso é uma música para você, é uma música dramática. Você fica escutando, bota ali, vai você vai lavar uma louça, você fica escutando aquilo ali e aquilo ali lhe acalma. Aquilo ali foi uma das camadas da arte que ela atuou em você, que é de causar aquela catarse. Mas aí, quando você fica só naquele superficial, você não vai entender o que é que aquela música representa, o que é que aquela música é. Você vai ficar só naquele contemplativo. Mas quando você entende que os 5 instrumentos estão ali dialogando entre si, por exemplo, um baixo está dialogando com a bateria, que ao mesmo tempo o piano está dialogando com eles, que aí vem o Miles Davis com o trompetezinho dele e bota uma nota assim específica. O cara era genial, por quê? Porque ele conseguia transformar a nota errada na nota certa. Entendeu? E quando você começa a entender essas coisas, eu acho que a arte ela começa a ter mais sentido e mais valor na vida das pessoas, né? Então, quando você pega uma pessoa que você vai apresentar um negócio desse assim, ela fica só dizendo assim, isso aí é música dramática, eu não tô entendendo porra nisso, é música de elevador, sendo que nunca eu Já tô escutei um elevador com isso nenhum. Eu nunca entrei num elevador, assim, num condomínio, e o elevador tava tocando jazz. Muito mesmo, o elevador, a única coisa que eu tô escutando é o barulho do ar-condicionado e do ventilador. Eu também E não. aí a arte, ela vai tendo, a arte, a cultura, ela vai sendo deturpada e vai sendo defasada, justamente. Eu não sei se isso aí é político ou não, mas as pessoas estão ficando mais burras para a arte e estão pegando o mais superficial possível e transformando isso num animalesco. E que aí a gente vai vendo, pegando coisas de fora. Tu deu o exemplo da Billboard, o pop da Billboard. O que é o pop da Billboard? A Taylor Swift, o que é o pop da Taylor Swift? Ela simplesmente pegou um estilo country e criou umas letras para adolescentes sofrendo e ela dialoga com os adolescentes sofrendo. Só que aí que tá o problema. Só fica nisso. Não tem uma perspectiva. Uma coisa que eu até tinha te falado um tempo desse atrás era como o Matuê cresceu como artista. Não é que ele é um puta artista, mas como ele entendeu que a música dele pode ser um pouco mais, ele lançou um disco que muita gente ficou até, acho que é Máquina do Tempo, não sei qual é o disco, eu nem escuto na verdade, mas ele começou a trazer esses instrumentos, começou a fazer outras camadas. A letra dele ainda continua bem pobre, para mim ele não tem muita questão poética assim, não tem uma coisa muito legal. Talvez seja a realidade dele seja só essa putaria de fumar maconha, comer mulher e viver para isso aí. Ele não pensa sobre questões mais importantes na vida, sobre o que ele é ou o que ele representa dentro da sociedade para outras pessoas. Ele só vai falando isso aí.
Mas ele entendeu que justamente tem como você transformar e melhorar aquilo que você já faz, mesmo que aquilo ali não seja a melhor coisa do mundo. Ser uma coisa que está importando de fora, porque você vê o que ele está fazendo, tu me disse, é tipo um Future. Future ele faz outras coisas do trap, mas aí a gente importa aquilo ali para o Brasil e aquilo ali se transforma na massa brasileira, se transforma na música popular brasileira. Tipo, o massa do Future é que ele não faz sobre só drogas, carros, armas, ele também faz sobre relacionamentos, raparigas, tá ligado? Ele consegue envolver tanto. E aí também o Future, nos álbuns antigos, ele tem uns álbuns que ele ficou falando da vida dele, irmão. Quanto foi difícil e tal, não sei o quê. Que era a polícia chega lá no bairro dele oferecendo lá US$ 10.000 pra quem fosse X9, tá ligado? Ele fala umas coisas assim, mano. Então isso é massa também. Mas o cara fica só, a galera fica só fazendo um trap da mesma forma, mas o nego tá chegando, eu vou fazer uns trap massa aí. Não! Mano, então entende como a arte ela é um negócio assim imutável e a arte é a cultura, né? É um negócio que está presente na nossa realidade, sociedade, e ela muda. Só que hoje em dia ela tá mudando, tá indo para um lado muito ruim, mano. Parece até um papo assim de velho, né? Conservador. Realmente é, mano. Realmente é, pô. A Se música, você a música... pegar, assim, vamos pegar o rock, mano. O rock é um estilo que eu escuto assim minha vida inteira. Minha vida inteira, desde criança eu escuto rock. Se você pegar hoje em dia as bandas de rock, mano, é triste, é sofrível, aquele Maneskin, mano. Aquilo ali é música de 15 segundos que você fica na sua cabeça, I beg you, e é pronto. Você não se lembra nem o que é o resto da música. Você Sim, não sim. lembra, você só lembra aquele trecho específico, porque aquilo ali foi feito para viralizar. Você não lembra como é um riff da guitarra, você não sabe como é um baixo, você não sabe como é a bateria, você só sabe como é essa parte da música. Entende? Então, todas essas músicas estão passando por isso. E eu acho que as músicas que não estão passando por isso são justamente aquelas que o pessoal mais fala que é contemplativa, que é o jazz. O jazz, ele tem um jazz mais contemporâneo da gente, que é um jazz mais meio que pós-moderno, uma coisa mais moderna e tal, que dialoga com a nossa realidade, mas você ainda vê que ele tem camadas que pode passar para a pessoa, que pode fazer com que ela pense, com que ela entenda aquela música, que ela vá se aprofundar mais naquela música. Mas de resto, macho, acho que a gente tá muito perdido. É E eu porque, falo é até porque em outras artes, a gente tá vendo aí no cinema, mano, que porcaria tá sendo o cinema. Acho que nos sim. últimos anos não teve nenhum filme que eu tô tendo que reassistir filme velho, mano. Eu assisti nessa O filme semana que A querer que vá Morte no do cinema, né? Demônio, mano. É, eu reassisti essa semana A Morte do Demônio, mano. Evil Dead, de começo dos anos 80, se liga? Que era uma Tô trecheira do ligado. caralho. Mas eu soube que eles fizeram um remake de Evil Dead, que é muito bom, só que é mais terror. Vou dar uma olhada depois disso aí. Mas tu vê como todos os âmbitos das artes e da cultura, eles estão passando por esse processo de defasagem. De querer agradar o público, querer ficar no Sim, superficial, sim. Sim. aquele novo filme que lançaram, Morro dos Ventos Uivantes, em que. Mano, eu tô falando até demais. É porque é muita Não, coisa, uma coisa é pode por falar. conta, se liga? O Morro dos Ventos Uivantes. Eu não conheço a obra. Eu sei o que é a obra, porque eu já vi comentaristas, já vi resenhas. E eu assisti um especial que foi feito, acho que pela BBC de Londres, e deve ter sido alguma comemoração de aniversário e tal da obra, em que era o ator que fazia o Radcliffe, que é o antagonista e protagonista do negócio. Ele é um, um anti-herói, né, da parada, porque você vê como o cara passou por tudo aquilo na vida dele, só que ele é um tremendo pau no cu da história. Você entende que ele é um pau no cu, que ele se transformou num monstro. E aí vai culminar no fim da história que aquilo não é uma tragédia. Mas quando fizeram o remake hoje, no começo desse ano, e Sim. lançaram com a Margot Robbie, com aquele outro cara que fez o Frankenstein, você vê que aquilo ali é totalmente apelativo. Aquilo ali não tem nenhum fundo, aquilo ali não tem nenhuma criticidade. Aquilo ali só pegaram uma atriz bonita e fizeram conotação sexual o filme inteiro. O filme inteiro é uma conotação sexual gigantesca, em que a Margot Robbie é bonita e o cara é bonito e eles ficam nessa Aham. pegação o tempo todo. Então você vê que eles que hoje em dia é uma tendência, né?
das grandes corporações que estão vinculadas com isso, de pegar uma coisa clássica, refazer aquilo ali, mas para agradar as pessoas hoje em dia. Então você não vai ver o Radcliffe como um personagem abusivo, um monstro que ele se tornou. Você vai ver ele como um gostosão que tá passando a rola na Margot Robbie. Entendeu? Sim, sim. É isso aí, mano. Acho que eu A, falei a, até demais. não, Crítica do cara. eu posso pegar tudo isso que tu falou e colocar na questão da música, que é isso mesmo. Hoje existe a questão da indústria da música. Então, por isso que é muito tudo plastificado, entendeu? É por isso que o forró é o forró, porque é feito daquele jeito. É realmente a música para falar sobre relacionamento e você tá sempre naquele tipo de festa. O sertanejo é a mesma coisa, é uma indústria da música que é colocado milhões e milhões e milhões de reais para que eles cantem aquela vida ali e tal em Goiás, Goiânia. Então, é uma indústria por trás disso. Então, se o top da Billboard lá, o top 10, top 15, são de tais artistas com tais assuntos, é porque aquilo é realmente patrocinado. Para um artista independente fazer alguma coisa, é muito difícil. Então, mesmo um artista grande, que ele, quando ele consegue se sustentar e fazer, lançar tudo que ele gosta, mesmo assim é difícil. É, antes, a música nos anos 60 ali, ela era analógica, entendeu? Você precisava de um cara que tocava o violino, você precisava do cara que tocava o piano, você precisava de um questão. Hoje em dia, você com o MacBook consegue com $12 pagar lá o Apple Studio Creator Pro e pronto, você consegue usar todos os programas e você já consegue lançar no padrão da indústria. Isso é muito bom para todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, a galera só faz coisa quadrada. É muito difícil alguém fazer algo diferente. Primeiro, porque não é no. É mais a questão do programa, né? É mais software, não é mais você no violão mesmo, no piano, fazendo aquilo ali de forma analógica. E com essa questão da indústria e tudo saindo plastificado, a gente acontece que está sendo hoje, né? Existem esses gêneros, é tudo música reciclada. Questão de videogame é as mesmas coisas. O Play 5 é jogo remaster do Play 4, que o Play 4 já Eu é vi um remaster vídeo do jogo do Play justamente 3. sobre isso, mano. Tu foi assim, ó, pá. Eu vi um vídeo justamente sobre como o Play 5 é só uma cópia do Play 4. Que eles não conseguem fazer mais nada hoje em dia. Eles pegam os jogos antigos, pegam Resident Evil 4 e refazem o negócio. Então eles. E no Play 5 não tem lançamento específico do Play 5, não é Não, um, não tem. um Nem console. música nova, não tem. Eles pegam os mesmos jogos do Play 4, jogam pro Play 5 e fica só nisso. E fica É só diferente do Play recriando. 2, o Play 2 que, macho, o tanto de jogo que foi feito no Play 2 é, é assim, brutal em comparação a um Play 4, por exemplo. Um Play 5. É brutal, mano. Um Play 2, mano, que passou anos e É anos sim, a é sim. geração ali É sim. consumindo aquele console, então o console foi É sim. usado da melhor maneira possível. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas querem só um Play 5 pra quê? Pegar um jogo do Play 4 com gráfico melhor. Então vai ficar só naquele visual. Só melhorou aqui. Ai, como é bonito, como é imersivo esse negócio. Mas, É como você vê, é a só uma mesma. cópia do feito. Sim, a mesma coisa que acontece da indústria que a gente está falando em relação à arte, que é isso, é só você consegue colocar todo mundo no mesmo cesto, entendeu? Não para sair artistas mais de verdade vai ser mais difícil. Para sair o novo Neymar aí, algum craque na seleção vai demorar mais 20, 25 anos, tá O ligado? Neymar As foi coisas uma tremenda demoram para. decepção. Né? Como? O Neymar foi uma tremenda decepção. O Neymar tinha tudo para ser o melhor, mano. Verdade, verdade. Uma copinha, né? Mais nada. Então, assim, eu queria falar, nos anos 60, eu estou agora estudando a discografia do Antônio Carlos Jobim, que agora tive tempo e tal, 342 músicas, porradas de música, mais de 20 horas de música, música pra caramba. Cara, nossa, assim, músicas como eu mandei poemas isso aí, Passarinho, Surfboard, Hurry Up and Love Me, são músicas incríveis, até pro Tom Jobim, que ele, é do Bossa Nova, mas essa Hurry Up and Love Me, mano, parece que ele fez música pra, sei lá, um seriado, tá ligado? Um negócio assim, é muito incrível. E acho que, se eu não me engano, é a Surfboard, Final Fantasy total, mano. Parece a música do Chocobo, mano. Mano, o Nobu, com certeza, o Nobu Ematsu, com certeza pegou alguma inspiração. Então, assim,
os artistas se reinventavam e tal, também regravavam música, mas hoje em dia a indústria de tudo tá só reciclando, não tá criando nada novo. E aí fica todas essas músicas plastificadas, o top 10 da Billboard, quem paga mais ganha, essas músicas nos Estados Unidos, assim, falando sobre, né, como ele falou, música para adolescente. Na questão do Ceará, é só música falando sobre relacionamento, de chifre, que bebeu, do WhatsApp. Essa novinha tem OnlyFans. Ei, tá ligado? E aí, se tu fica só nessa festa, curtindo a tua vida, e a tua vida vira uma festa e tu não evolui em nada, tu não fez um ensino superior, tu não sabe o inglês, tu não saiu do país, sabe? É isso que te condiciona a continuar a ter essa mente de pobre, que a gente cearense tem essa mente de pobre. E isso até eu foi muito difícil largar isso, tipo, eu não comprava nem, eu comprava de R$ 1, entendeu? Porque era isso, eu não vou dar R$ 10, entendeu? E tu fica nessa condição de comprar o mais barato. Eu sei que para cearense é complicado, mas tem gente que mesmo assim, quando vive bem, ganha bem, não consegue aceitar isso, sabe? Então, isso não é Às vezes não reflexo. precisa também ser o mais caro, mano. Às vezes você só precisa ter um senso crítico bem melhor e entender, entende? Entender, entende. Mas você só precisa ter um senso crítico. Você não precisa comprar, por exemplo, deu o exemplo de R$ 1 e de R$ 10. Às vezes o de R$ 5, que não é o de R$ 10, vale mais do Sim, que o de R$ 1 e você tem sim. uma evolução naquilo ali. Mas você fica só no extremo. Você não vê um E meio tem termo que gente vai te ajudar mais. tem gente que acha normal. Eu não tô dizendo que você, sei lá, quiser ir pra uma mesa de bar todo final de semana, beleza, né? Tem 40 anos de idade, se fode. Eu tô dizendo, tipo assim, uma coisa é você, sei lá, tem o Avião Fantasies, que é um evento em Fortaleza de forró. Pô, uma coisa é tu ter que pedir folga do teu chefe, gastar dinheiro, não sei o quê, ir pra esse evento, Uber, toda fantasiada, pra no outro dia tu ter que dormir ruim, a tua casa tu vai comer pouco, ter que acordar cedo pra ir trabalhar, pegar o Paraguaçu por aí, pra 6 horas da manhã. Entendeu? Tá muito errado, né? E para a pessoa que faz isso, ela está vivendo. Ela está vivendo. Ela Isso é acha que a ela tá vida. vivendo. Isso aí ela tá perdendo uma noite de sono, no outro dia ela vai estar mais fodida e não vai nem conseguir fazer as coisas funcionais dela direito. Síndrome de Estocolmo. E aí a pessoa vai bebendo e aí vai blindando essa emoção, esse sentimento. E a música é uma emoção, é sentimento. E você que tá ali bebendo, você escolhe escutar a música ali e sentir esse sentimento. Porque uma coisa é eu chegar pro Emerson e falar assim, Emerson, tu é pipipi, popopó, popopó, popopó. O Emerson ele vai escolher se ele se sente ofendido ou não. Se ele se sentir ofendido, aí vem a emoção de raiva. Tem essa inteligência emocional. Mas se ele não quiser ser ofendido, não. Agora, numa mesa de bar, todo final de semana, bebendo, só na forró, que é a bichinha, não sei o quê, botou chifre, o novinho é mais gostoso e não sei o quê, a tua vida vai ser. Isso Tá, é uma realidade. como? Na cabeça dele vai ser essa realidade. Se o cara passa o dia todo escutando isso, vendo E isso, acha que tá vivendo. Que tá... Eu não tô dizendo isso é errado. Eu tô dizendo, tipo assim, é, tu só eu tô conhece dizendo a que é tua cultura, tu é cearense, tu escuta só forró, e tu ainda quer falar que o Miles Davis, macho, silêncio. Você não conhece Miles Davis. Eu não quero dizer que eu sou o bichão, mas tu precisa escutar um pouco de pop, de hip hop, de jazz, de rock, qualquer coisa, para tu pelo é menos nem escutar e escutar falar, só, ok, ter isso o é senso ruim. crítico ter o senso crítico de você escutar e entender o que é aquilo ali. Tipo, você pode escutar um pop, mas a diferença entre um Michael Jackson e sei lá o que, a Sabrina Carpenter é gigantesca, entende? Mas é Não, um total, estilo total. considerado É pop. o mesmo. É o mesmo exemplo do funk. O funk é massa, eu gosto, mas o funk eu gosto onde? O neguinho pisa, valeta, né? Várias raparigas. Pô, não vou escutar funk 9 horas da manhã no domingo, tá ligado? Em casa, pra arrumar a casa. Não faz sentido, entendeu? Isso é Tem uma também coisa essas que coisas. tu faz a cada 3 meses na tua vida porque tu tá num rolê com um amigo. Agora, se aquilo ali vira tua vida, é foda, né, mano? É complicado, principalmente a questão do forró, como existe uma indústria, então com certeza, do mesmo jeito que existe uma indústria do sertanejo que gasta milhões para fazerem músicas falando do sertão, do boi, da boiada, da vaca, da Dodge Ram, que é bom, também existe uma indústria do forró, está condicionada a vender cerveja ali para você ficar nessa vida nessa ansiedade, e isso faz parte da questão da cultura.
dessa ansiedade de chegar sexta-feira para tu sair ali e tal, na Gentilhombra, tomar esses São Brás, e aí no domingo ter aquela depressão semanal, para segunda-feira tu odiar tu ir para faculdade ou tu ir trabalhar. Então toda semana a tua vida é uma segunda-feira de angústia, na esperança da sexta e uma depressão do domingo. Caralho, imagina quantas semanas da vida tu tem isso, entendeu? Mas E eu se tu for adoro finalizar, as segundas-feiras, mano. o Eu mais odeio difícil é os se domingos e enxergar. adoro. Eu odeio os domingos e adoro as segundas-feiras. As segundas-feiras é o que define o que é a pessoa de verdade. Se a pessoa tá É, deprimida na segunda-feira, então você já sabe como é aquele tipo de pessoa, mano. e não estou dizendo para ser opção que minha vida é ruim nem nada, é porque é, a situação que você está na sua vida agora dependeu de todas as suas consequências, não dependeu mais de ninguém, sabe? Ah, a cultura é ruim, beleza. Entenda que a cultura é ruim e aprenda outras culturas, outras línguas, né? Se blinde e tal. E, tipo, tente fazer melhor para sua vida. Mas é o que acontece na questão da música, a gente estava falando antes, que a música antiga ela era mais real, era mais realmente feita para despertar a emoção. Ah, e também falava de sofrência, mas uma coisa é sofrência. O Tom Jobim, né? Tocar, sei lá, Passarinho, Sacentez, Luísa, Lígia, né? Ok, é uma porra, é um sofrimento, mas ok, agora ficar forró e bebida e uma coisa te leva a outra e tipo, segunda-feira tu vai ter que pegar o pagamento de novo para trabalhar lá na aldeota, entendeu? Tipo, é complicado, E tu essa vai pegar vida. o Paralama Mucuripe com fone de ouvido escutando aquela mesma merda de que tu tava escutando no final de semana. Essa novinha tem OnlyFans, tan, 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 Segunda-feira, de tan, manhã tan. cedo, no ônibus, você vai ter uma pessoa escutando essa porra no fone. Aí OnlyFans, o negócio vai te levar à pornografia, te gastar fazer dinheiro, tu vai ficar se masturbando, menos testosterona, não vai ter coragem de falar com a mulher, obviamente não faz academia, tá ligado? Tipo, uma coisa leva a outra, e às vezes, tudo bem que ao teu redor pode fazer o mal, mas e aí? Tu vai aceitar? Tipo, a vida é só uma, entendeu? E a situação que você tem na sua vida agora dependeu apenas de você. Ah, é porque aconteceu isso e aquilo, suas escolhas. E a outra coisa que eu ia falar, às vezes as pessoas nascem com isso, mano. E é muito difícil enxergar, mano. Muito difícil. A pessoa acha que é legal, é certo, mano. É tipo o filho de traficante. Acha que é normal vender cocaína lá no coisa, porque ele nasceu crescendo vendo isso. Tem muita E mulher faz aí um. que, né? Também tem muita mulher aí que acha que não, mamãe me ensinou que não se confia em macho, e a vida é isso, e é festa, e é não sei o quê. E ainda que relacionamento, como é que essa pessoa vai ter um relacionamento se ela não confia em macho? Também eu confio em macho, não. Mas aí tu fica nessa, não confiar em macho, não confiar em macho. Aí quando aparece um homem na tua vida, tu faz o quê? Confio não, é macho, não confio em macho. Aí o trem passa, tu pegou o teu cavalo branco, mas não pegou a oportunidade. Aí pronto. Acabou, você tá Isso ligado? E aí aí também, fica né? nisso. Isso aí também é homem. O cara fica nessa putaria aí de internet e fica sendo bombardeado por essa galera aí, Red Pill, que fica dizendo que mulher é interesseira, que mulher é sei o que, é isso e aquilo. E quando o cara fica se blindando disso aí, macho, eu não quero citar nomes, mas eu conheço pessoas que é justamente assim, mano. Todo mundo É conhece. o céu, mano. O cara tem. O cara tá com, tipo, com quase 25 anos da vida e fica com essa putaria de medo de mulher, porque o cara fica nessa bolha da internet, tá ligado? Pensando que toda mulher é igual, Medo mano. de mulher é foda. É, mano. Aí o cara fica nessa Aquele bolha o assim. Big Bang Theory, que tem o Raj, que ele não fala com mulher. É, pronto, é exatamente isso aí. Só que tira porque o Raj, pelo menos, era um cara que estudava, né, mano? O cara é só passou da Astrofísica. adolescência, pô, que hoje em dia a adolescência vai até os 30 anos, se liga, né? Tem hoje em dia pessoas. Eu digo que tem pessoas que são adolescentes até com 50 anos de idade, que não aprendeu muita coisa, só vem aprender as coisas depois dos 50. É, Então, a que as ações adolescência têm hoje em dia consequências. É porque tem é, gente que acha, acontece alguma coisa na vida, ah, porque foi o sol e a numerologia, porque eu nasci. Não, brother. Suas ações, fez merda, colheu merda, não tem como.
mano, aí, tipo, você vê vou falar de homens, né? Assim, porque eu não sou uma mulher e vou dizer como é a vida da mulher, mas, tipo, você Aham. vê um homem que fica dentro dessa bolha da internet consumindo esse tipo de porcaria, mano, e o cara fica nisso aí, mano. 20 e poucos anos de idade, tem medo de falar com mulher, 20 e poucos anos de Sim, sim. idade, tá dentro de um quarto, batendo punheta O cara, sei às lá, vezes, quem, ele se acha fãs, feio e e se ele acha mesmo feio, se priva, né? baixa a autoestima e fica botando essas coisas na cabeça de que a vida é isso aí, mano. A mulher é assim, não vale a pena gastar seu tempo Comprar com uma roupinha mulher, lá no centro, maleta, vai pro porque na cabeça pagode. dele, na cabeça do cara, toda mulher é tipo um OnlyFans. Toda mulher só quer saber do dinheiro, a mulher quer saber de quem tem o carro mais bonito, quem tem quem é mais bonito, mais shapeado, e o cara que não é shapeado e não, nem se desenvolveu, não procurou Exato, alguma habilidade na vida, exato, fica exato. nessa. Ó, o cara desenvolveu uma habilidade e se fechou naquilo ali no mundo dele e vai ficar assim até não sei quando, mano. Então você vê esses nichos se formando, né, mano? Também conheço casos de mulheres que é do mesmo jeito, que cresceu com aquela coisa. Porque mulher é diferente de homem, né? A formação da mulher. Mas assim, quando você vê um extremo da mulher assim, que ela cresceu pensando que ela é o centro do universo, e que realmente é, como diz o filósofo Piton, tudo nessa vida gira em torno de quanto você quer comer uma pessoa. Você vê que vai se tornando aquilo. Aí você vê uma mulher que cresceu aquilo ali, adolescente, aí era a mais bonitinha da sala e tal, e todo mundo pagava pau. Ela não podia nem ser rapariga, né? Não Sim, podia nem sim. ser mulher assim, mais solta, essas coisas. Ela era mais bonitinha, a galera pagava pau, aí vai crescendo, aí vai vendo que o homem se interessa pela beleza dela, aí ela vai começando a se enfeitar mais ainda, aí vai começando a sair para mais festa. Aí quando vê, tá com 30 anos de idade, talvez tenha duas filhas nas costas, e não tem e as filhas e é separada do cara que fez as filhas, então é uma mãe solteira com duas filhas, aí fica nessa paranoia dela de que eu sou mulher, eu sou linda, eu posso tudo, e fica nessa aí, mano, e quando vê, já é uma velha fudida. E pega o Bolsa Família e deixa a filha com a avó pra sair. Ah, mano, Aí você vê que tanto o homem como a mulher, eles têm essa propensão hoje em dia de se enfurnar dentro de uma bolha e pensar que a vida é só isso. O homem pensa que a vida é só, sei lá o que, é só misses, o que, Angra, misses e sei lá o que, guitarra. E quando você vê uma mulher, é o que? Vaquejada, Virgínia e sei lá o que, entende? tá Essas ligado? bolhas que vão se formando, acho que a nossa sociedade só está se fudendo nessa formação, assim. E que a gente vê isso mais forte hoje em dia, com as redes sociais são uma ferramenta incrível, mas ao mesmo tempo que ela é uma rede que traz todo mundo consegue ver cada nicho, ela faz ainda mais você entrar dentro do nicho e não sair dele, você vai ficar condicionado Sim, àquilo sim, ali. claro. A gente vê o que a gente quer. O cara vai passar o dia todo vendo pornografia, batendo punheta, escutando as mesmas merda que ele escuta, e a vida pra ele é isso aí, e o cara vai pensando que a vida é só isso aí. É foda. Ou O se o cara se cara. priva, né? O cara fica naquela e fica, nossa, ela é muito bonita, eu sou feio, nem vou falar com ela. O É, meu amigo tava falando isso até. mas é isso aí, leva a uma outra questão. O quanto tu acha que isso aí é natural de acontecer e o quanto é forçado a acontecer pela própria indústria, sei lá, pelos políticos ou por outras pessoas que têm algum interesse de como essa sociedade está se formando? Porque Uhum. você vê esse público, vamos falar, por exemplo, dos Red Pill, alguém tem um interesse de estar fomentando esse tipo de conteúdo. Qual o Sim, interesse sim. do. Eu não sei quem é o pessoal fala daquele boliviano, esqueci o nome daquele porra que tinha um Ryan, eu podcast. acho. Esse também, mano. Ryan é um negão, né, pô? É. Eu esqueci o porra desse podcast. Porra, é que ele fazia com careca, mano. Que esse careca saiu. Mas, mano, pra não se esticar, Redcast, é do Redcast, do Redcast. Mano, aí você vê um podcast desse aqui, desse assim, mano, que é um podcast que tem muita visibilidade.
Só que as pautas que esses caras levam geralmente são pautas voltadas a Red Pill. Que porra é uma Red Pill? Você vai ver a Red Pill, esse nicho, ele tem várias camadas dentro da Red Pill. Então Sim. tem o incel, tem sei lá o que, tem vários nichos dentro da própria Red Pill. E aí você vê como as pessoas vão se integrando do micro, do micro, do micro, do micro, e vai formando pequenas bolhas, e quando você vê, segregou tudo aquilo ali, mano. Então a pessoa tá vivendo ainda aquela cultura só dela. E ela pensa que a realidade é só aquilo ali, mano. E não sai. É a mesma coisa de você tá escutando uma música, você passa o dia todo escutando uma música e você não sai disso. Isso é bom, isso é importante. Eu ia falar exatamente isso que você está falando agora. Para finalizar também, para a gente não se esticar, eu queria finalizar exatamente assim, com isso que tu falou. O importante é você conhecer várias culturas. Estou falando para conhecer todas, mas conheça aí as principais do mundo. Por quê? Eu não estou dizendo que o forró é ruim. Eu estou dizendo que você precisa entender que se você está lá, você tem que entender que o forró é aquilo e você não pode ser influenciado por aquilo e levar que a sua vida seja só aquilo. Porque tem vários É, tipos de gênero musical e a vida é mais do que isso, entendeu? A gente não entende o que é música nem amor, mas a música ela tem um poder muito forte ali dar de emoção. E se você permitir que a música lhe leve na emoção, aí, meu filho, você vai até se matar se você escutar a Lana Del Rey. Mas o que eu tô querendo dizer é que você entenda isso. não tem nada a ver porque tá no fundo do poço, mano. Então, você saiba isso, que você saiba as músicas das outras culturas, o que é toda, escute, eu gosto disso, não gosto, tal e tal, mas mesmo que você esteja ali no forró, você seja culturado o bastante para entender o que é aquilo, o que você está curtindo, o que aquilo quer dizer, e que pelo menos no mínimo, por favor, você seja protegido ao ponto de, quando você sair da festa, você pegar o seu próprio carro, ter um motorista, ou você pegar um Uber e ter dinheiro sobrando. Não tu ficar igual lá naquela galera, com a galera lá na calçada, no chão jogada, para pegar um ônibus. Para tu pegar o não sei o que Parangaba. Aí tu pegar o Parangaba ou o Papicu. Aí do Papicu tu vai pegar o não sei o. Entendeu? Então, isso é sobre o que a gente fala nesse podcast, a evolução pessoal e que a questão da cultura ela vai evoluindo. Você, né, a cultura quem faz é a gente, a arte quem faz é a gente, né, a gente coloca para acontecer, e você precisa escutar várias coisas para que você não seja influenciado só por uma coisa só. Só para finalizar e deixar de falar, a questão de E você só falar no trap, uma coisa, não é só música, é cinema, é arte visual, sim, sim, é arte cênica, é qualquer tipo de arte, qualquer tipo de sim, cultura. Você tem que ter um mínimo de verdade. senso crítico. Eu talvez não seja minha realidade. Não seja minha realidade escutar música erudita. Mas ao mesmo tempo que eu consigo escutar forró, você também escute a música erudita e você entenda o que é aquilo ali, você entenda como aquilo ali é, o estilo daquilo ali, como aquilo ali é, o comportamento daquilo ali, e você consiga ver como aquilo ali pode agregar na sua vida, ou nem agregar, mas você entender, você ter um senso crítico. O que falta muitas pessoas hoje em dia é o senso crítico. As pessoas Sim. só são condicionadas a verem aquilo ali e absorver e pronto. E nunca mais vai ver aquilo ali, ou talvez veja alguma vez na vida e vai, eu acho que eu conheço isso aí, mas não sabe o que é, mano. Não tem um senso crítico para dizer que, isso aqui é isso aqui, porque é isso aqui. Essa música é erudita porque tem tais elementos. Da Essa música é um informação, jazz né? porque tem esse elemento. Ou, esse filme aqui é um filme, esse aqui é um filme contemplativo, isso aqui é um filme mais de ação, isso aqui. Não é só você consumir, ligar a televisão e ficar assim, comendo a pipoca, olhando o celular e aquela porra passando. É você entender o que Sim. tá vendo ali. Entende? É ter o senso crítico. É É desculpa ter porque interrompido. não, é isso que eu ia falar mesmo, porque a questão do trap, é massa escutar trap, fazer trap, tem galera que faz trap love, relacionamento, o trap falando de droga, o trap falando de mulher, tará, tará, tará. Mas o trap nos Estados Unidos, ele significa exatamente isso, entendeu? Invadir casa e fazer assaltos. Dizem que quem inventou isso aí foi o próprio FBI, tá ligado? Para que eles fizessem a cultura de negros falando que é para matar negros, entendeu? Então fica essa galera esses bairros de negros, que lá tem segregação, ainda bem que no Brasil não tem,
foi diferente. Então lá tem os bairros do negro, aí o cara na mesma esquina bota na esquina uma loja de cerveja, uma loja de arma e um banco, um 24 horas, tá ligado? Aí pronto, os negros ficam se matando e diminui Não a pode, né, população. mano? O cara pula de uma loja de cerveja, compra uma arma, depois assalta um banco. Depois Então, briga nessa com o escadinha cara. aí. Mano, morrem negros. Então, da mesma forma que tem essa indústria do forró, do sertanejo, do funk, do trap, do pagode, do samba, entendeu? O que você tem que se preparar, você, para ser um cearense livre, é você se preparar com a internet agora, está provando isso, é se preparar para o mundo. É você conversar com o cara da Alemanha, ou o cara da Noruega, ou o cara do Japão, e aí, em algum momento, vocês falarem algo, algum assunto qualquer, e você não precisa entender o exemplo da música erudita que o Emerson falou. Você não precisa entender, mas você tem que pelo menos ter a informação de, já escutei uma vez, ou então, entendo, música erudita é lá daquele povo lá, né? Então, eu não gosto de história, mas eu também não me, né, blindo de muita coisa, não. Eu vejo que importa, história do esporte, etc, essas coisas, mas você precisa pelo menos ser no mínimo aculturado para você não ser um zumbi e ir lá, e aí deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a Mano, vida pra me quem não sabe levar. o que é uma, eu não sei se é bem assim a frase, mas para uma pessoa que não sabe o que tá fazendo, qualquer rum. Acho que tem a ver com se você tá velejando, e não sabe como tá velejando, qualquer vento que vai te levar já é um É, grande você. isso. Se você não sabe os caminhos, qualquer caminho é o certo, né? Então, mas não é, gente. A vida é uma só, não é brincadeira. Realmente, infelizmente, como o Emerson até citou, eu acho que é sim, a arte, a cultura, ela é usada. É uma questão do gramscismo, né? Como uma arma política ali, infelizmente, não deveria ser. E o que você pode fazer é se proteger, né? O que a gente quis falar aqui sobre a questão finalizando aqui para mim, da arte, da cultura e da arte, é que tinha essa arte antes, né, no Brasil, etc. Elis Regina, Tom Jobim, aí, meus preferidos. Mas hoje em dia, muito por causa da indústria da música, está muito plastificado. Mas isso não quer dizer que parou de ter música boa nem nada. Se não tiver, você tem que fazer, porque quem faz arte e cultura é a gente, né? Posso dar o exemplo ali do Rastro do Liceu, né? Mano, eu já agradeci ali ao. Não vou lembrar o nome dele, dos Dreads, né? Que ele fez as tabelas. O Edu, não. O O Ed. Ed. Mano, já agradeci o Ed, já agradeci aqui também o Ed novamente, cara. Já agradeci aquele cara várias vezes, porque, mano, a tabela de basquete quebrou. Vai esperar pelo o município lá do governo do Ceará, não sei o quê, da pracinha, mano. O cara tirou, levou pra casa, fez a tabela, botou lá pra galera jogar. Mano, quem faz a sociedade é a gente. Quem faz a arte é a gente. Quem faz a cultura é a gente. Porque se for depender de Estado, essa é a mensagem que eu quero deixar. Se você precisa de dinheiro do Estado para fazer arte, você não é artista, você é um Se funcionário você, público. É se isso. você for depender das mídias tradicionais do governo para fazer arte, vai ser tipo TV Cultura apresenta Vera Fischer Clubber. É isso aí que espera para você, irmão. Se você for depender só do. Se você não tiver o mínimo de proatividade de procurar alguma coisa para você se melhorar a si mesmo. Você vai ficar vendo TV Cultura, apresenta Vera Fischer Club. Não que TV Cultura seja ruim, TV Cultura tem muita coisa boa, viu? Mas. E assim, na minha humilde opinião, para finalizar, o Brasil tem sim, na minha humilde opinião, a melhor cultura, a melhor arte, porque é um continente com vários países, né? Cada estado é um país. Então, né, de um pouco de cada fica bom. Mas tem sim músicas boas, jazz, bossa nova, etc., que o Brasil já fez muito tempo. Agora, artistas bons tem poucos, porque é muita questão do computador, é muita questão, né? Como a gente estava falando, é muito o sertanejo, o forró é bom, porque, claro que é bom a qualidade do negócio, porque, óbvio, é o cara que toca o violão, é o saxofonista, é o violonista, o cara é profissional, né? Como eu estava conversando com o Emerson, o cara vai chegar lá e vai dizer: opa, você que não toca um forró, tudo bem, eu toco um violão aqui, ó, eu cobro R$ 2.000 a hora. O cara vai chegar lá com o violão e vai falar: deu a hora, paga o dinheiro, sai.
entendeu? Ele fez música, ele fez, né, um som. Ele fez um som ali, né? E aí vende numa escala industrial, né, na mainstream. Agora, para o cara fazer é, uma música de verdade, que passa emoção, que tem uma história, como Lígia, do Tom Jobim, vai, Passarim, Insensatez, caralho, é uma música que não é só construída liricamente, é uma música construída com instrumentos também, sabe? Então, hoje em dia não tem muito, por enquanto, mas assim, quem faz é a gente. Essa é a mensagem que eu quero dizer. Quem faz a arte e a cultura é a gente. E é isso que eu queria deixar o podcast com essa mensagem. E tu, Emerson, é que tu manda aí, queria mandar salve pra alguém aí e tal, é nóis. Quero mandar salve para todo mundo que eu gosto. Quem eu não gosto, não vou mandar salve, não. É que Mas é muita gente, né? continuando mesmo, acho que a nossa linha de pensamento é muito parecida, mas é justamente isso aí mesmo que você estava falando, mano. Sobre o que faz, quem faz acontecer a cultura e a arte são as pessoas. Se você fica continuado só a absorver o superficial, você vai propagar o superficial. Agora, se você se desenvolver e procurar melhorar a sua capacidade intelectiva e análise crítica, você vai melhorar também, vai propagar coisas melhores do que ficar só naquele superficial. Só numa rapariga é bom e três raparigas é bom demais. É, porque, cara, Sim, é tem bom. gente. Muito da questão da criação, mano. Tem gente, mano, confia em mim, mano. Muda de país, o cara sai, mano, tá ligado? Mas o cara continua escutando, tá ligado? Tipo assim, o funk alto. O cara continua escutando forró. Eu não tô dizendo pra não escutar. Forró é bom. Mas forró é bom quando eu saio do show, entro no meu carro, sem beber. Não dirige, se beber, não dirige. Entro no meu carro, ou o motorista, vou pra minha casa. No outro dia eu acordo, nem sei, que eu não botei alarme na minha casa. E eu vivo bem. E tá ligado? Não deixar isso me levar para bebedeira e amizades, e mesa de bar, e sem dinheiro, e me sinto ruim, e ansiedade, né? Como eu tava falando da semana, e sexta-feira é euforia, domingo é depressão, e segunda, olha, é doideira, viu? É complicado. Se tu deixar se levar, por isso que talvez a tua vida seja assim. Eu posso, acho que isso falar um pouco da música, porque a gente não entende música, é tipo amor, né? Mas talvez sua vida seja ruim por causa disso, pelo tipo de música que tu escuta, basicamente. O tipo de arte que você consome e cultura que você está envolto. Não só a música, mas tudo que você pega e coloca na sua vida e vai propagando isso aí. Então sua vida vai ser tipo aquilo, você olhar muito para um abismo, você acaba caindo nesse abismo. É isso. E é isso aí, Porque mano. a música gospel, tá ligado? A pessoa vai pra igreja, sente aquela emoção. Calma, cara. Foi só um mi numa sétima. Aí depois um fá numa décima primeira. Aí um sol numa nona. Aí tu sentiu essa emoção. E aí tu se sente bem, né? Um negócio bom, sabe? Sim. E até mesmo no evangélico ter cuidado também com onde você vai pisar hoje em dia, tá sendo uma febre daquelas churches, que são as igrejas Eu modernas. tô vendo, vi o Michael E Custer falando, sim, sim. é um grande, meio que uma fórmula já pré-estabelecida, isso é norte-americano, essas Uma igrejas bem indústria. que é mais ou menos uma igreja assim, que é mais escura. Pois é uma estética voltada para isso aí, de você meio que hipnotizar as pessoas e fazer com que elas tenham uma catarse religiosa, sendo que é só mais um produto trazido de fora, que você está só absorvendo aquilo ali, pensando que está sendo irradiado pela iluminação divina, mas não, você só está consumindo um produto que veio dos Estados Unidos. Mais uma vez. Não, nossa, se a gente for falar desse assunto, é tudo, mano. Big Brother, É, tudo, The Voice, tudo. O Brasil não cria nada e a é minha, assim, complicado a questão da a mensagem cultura que final que eu tem, né? podia deixar Engenheiros e tal. a mensagem final que eu podia deixar era só tenha senso crítico, não absorva tudo e se você absorver, pelo menos faça como as vacas, cuspa, engula aquilo de novo, cuspa, até você entender o que é que você está consumindo, entende? E é isso aí. É isso aí também.
Então ficamos por aqui, pessoal. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like. É nóis. Tamo junto. Muito obrigado. E cuida. Valeu. É nóis. Olha.